Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café. Este encontro semanal que nós temos aqui no SEI de Campinas, no Espaço Marco do Vale, acontecendo aqui no Café Dialógico, que está localizada na rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro da cidade. E curiosamente, fica na rua paralela aonde eu faço as minhas artes marciais também, algumas artes marciais que eu pratico. Boa noite, pessoal. Sejam então bem-vindos ao nosso encontro. E hoje, para quem quiser conhecer aqui o Espaço Marco do Vale, o Café Dialógico, agora está tendo uma cozinha venezuelana, Tem até um cardápio aqui que eu mostrei para vocês agora no Story. E também tem esse refrigerante interessante que eu vou tomar ele aqui agora, esse Martim, não sei como pronuncia. Eu vou experimentá-lo agora, inclusive fazia anos que eu não tomava refrigerante, vou experimentar para ver como é que ele é. Mas tem aqui novidades, Estou aqui experimentando as novidades do nosso café. Olha, não é ruim, não, é bom. Falei que não estou refrigerante, isso aqui é bom. Olha, é gostoso. Mas bem melhor que Coca-Cola, viu, pessoal? Gostei. Se quem quiser experimentar, tiver aqui em Campinas, uma novidade, uma exclusividade aqui do nosso espaço, daqui do SEI de Campinas. Boa noite, Prenila, que está chegando aqui conosco. Quem está mais aqui entrando? Outra pessoa está chegando. Boa noite, pessoal. E hoje o nosso tema, inclusive, eu vou até fazer aqui eu vou até escrever hoje o tema aqui embaixo, porque geralmente eu não faço isso, mas como o tema eu já sei, eu vou deixá-lo aqui escrito aqui deixar gravado no chat, tá? Para quem está aqui no Instagram, tá? Eu estou escrevendo o tema aqui. Aqui, pronto. Enviar. E eu vou fixar o tema. Como é que eu fixo aqui? Pronto. Então aqui está o nosso tema de hoje, da nossa conversa. E bom, uma coisa importante a ser dita sobre esse tema é que nós estamos também fazendo os encontros quinzenais no domingo, falando sobre alquimia. E eu pensei assim, que como é um tema bastante elaborado, inclusive a gente está num tema falando sobre imaginação é realidade, estamos nesse subcapítulo ali do James Hillman, inclusive nem trouxe o livro do Psicologia Alquímica, tá? Eu queria trabalhar ele realmente só no domingo. Mas eu vou trazer um tema que eu acho que ele é muito importante para a gente falar de uma forma geral, porque tem várias discussões, mas eu acho que a gente precisa entender um pouco a base dessas discussões, sobre o que nós estamos falando quando nós estamos apontando para esta questão de realidade. Por exemplo, alguém fala, mas isso é real, mas isso acontece. Sim, mas o que a realidade ela aponta para o quê? Para onde? Nesse sentido. Então, eu imaginei de nós conversarmos sobre esse tema aqui no Devaneios do Café. Eu separei uma citação, um trecho, para provocar essa discussão. Eu vou procurar ler esse trecho inteiro, sem interrupções. Mas eu queria comentar ali com vocês, Eu queria fazer uma coisa diferente. Boa noite para Tatiana Morels, que está chegando aqui conosco. Queria aqui, para quem está ao vivo, porque as lives elas ficam gravadas também, mas para quem está ao vivo aqui agora nos acompanhando, o que vocês entendem sobre realidade? O que é realidade? A pergunta disparadora que nós temos hoje aqui para discutirmos é essa: o que é realidade? Não o que define realidade, mas digamos assim, o que torna, com o que a realidade, com essa noção de realidade, com o que esta palavra realidade, com o que ela se relaciona?
Porque esse é um ponto importante, inclusive, para nós percebermos a importância de um olhar psicológico. E um olhar psicológico, né, o tal do psicologizar que o Hillman fala, que ele tem dentro ali da concepção da psicologia arquetípica, ele traz a necessidade do psicologizar. Bom, então eu deixo ali a pergunta, né, o que é realidade para vocês? Né, para a gente começar ali uma discussão, para a gente começar a conversar a respeito. E, enquanto aí vou esperando algumas respostas, se houver elas, inclusive, tem uma outra coisa, né, algo que eu já estou falando há um tempo, mas eu ainda não engatilhei essa ideia e eu tenho a pretensão de colocá-la em prática mais adiante, que é a questão de um grupo, né, falar um pouco, fazer um estudo, não com muitos encontros, uns encontros bem focados, mas sobre a questão da paranoia. Então, se houver interesses aí, eu estou pegando alguns materiais, estou juntando algumas coisas que eu acho que é interessante depois a gente também falar sobre, né, fazer um estudo sobre paranoia. Quem tiver interesse, fica aí a sugestão. Já tem umas respostas aqui. Boa noite para a Joana, que está chegando aqui conosco. O Guilherme Alan Carvalho respondeu aqui: realidade é o que percebo do meio e também mais pessoas ao meu redor percebem. Sim, eu acho que esse é um ponto interessante. A realidade ela é uma constituição de sujeitos. A realidade, de alguma forma, acho que você está trazendo um ponto importante, Guilherme, ela tem a ver com uma questão prática. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente citar, que é algo que tem a ver sim com realidade. A realidade tem a ver com aquilo que nós chamamos de prática. Então, a realidade ela vai para esse ponto prático. E isso tem ali algumas coisas. E também tem um outro ponto, tá? Em relação à realidade. Mas aí eu vou deixar para vocês irem comentando. Aqui tem um outro comentário da Tatiana Morels. Realidade pode ser abordada por vários olhares, entre aspas. Do ponto de vista psicológico, acredito que podemos destacar como uma experiência individual, subjetiva. O que é vivido e o que é sentido. Sim, eu acho que um outro ponto importante do que você está comentando aí, Tatiana, é que a realidade, então, isso é o que a gente vai inclusive começar a olhar hoje, a realidade tem a ver com este aspecto subjetivo, que um aspecto subjetivo, ele costuma apontar e trabalhar para aquilo que nós chamamos de ego. Sim, isso é importante. Então a realidade tem a ver com essa questão da consciência. Ela trabalha para esta consciência. Muitos bons pontos aqui que vocês estão trazendo, pessoal. Não sei se vai ter mais algum, se vocês quiserem já comentar mais alguma outra coisa. Eu queria fazer esse diálogo. Deixa eu ver a Denise. É a fantasia compartilhada. Sim, de alguma forma. É, digamos assim, uma fantasia, alguma coisa que está corroborando para que essa fantasia, digamos assim, bem entre aspas, não seja apenas uma fantasia, né? Aqui é em Nila. Oba, hoje vamos abrir as portas da imaginação para a realidade. Então, ou talvez abrir a realidade para a imaginação. Eu acho que o movimento de psicologizar, Nila, é trazer a realidade à sua base imaginal. Porque o que acontece? Nós temos falado aqui um monte de lives, aí, um monte de lives que estão salvas e tudo mais, falando sobre mitologia, sobre fantasia, sobre poesia e tudo mais e tal. Mas, quando nós tocamos nessa questão do que é realidade, a gente está também tocando numa questão de a tonalidade que isso tem. Que tipo de tom que isso tem? Como é que esse colorido é trazido? Isso vai conversar, inclusive, né? Esse domingo agora vai ter o devaneio de domingo, que é sobre alquimia. Isso vai conversar com as conversas alquímicas que estamos tendo aos domingos. Então, eu acho que já não tem mais nenhum outro comentário.
eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui, é uma página praticamente inteira deste livro que nós estamos aqui utilizando ele diversas e diversas vezes, porque ele é um livro basilar, sim. Ele é um livro que, se eu pudesse, digamos assim, defini-lo, é uma palavra um pouco feia, mas, digamos assim, dar uma característica a esse livro, que é o Revendo a Psicologia do James Hillman, é um livro que ele, digamos assim, dá uma base para entendermos direcionamentos psicológicos. Ele é uma base para, digamos assim, a gente imaginar o que, por exemplo, uma postura literal, uma postura de alma, uma postura do ego, uma postura do herói, para onde cada coisa leva. Esse livro está interessado ali em falar sobre alma, por isso que ele revê a psicologia, porque ele tenta dar a psicologia à sua alma, ou seja, cada aspecto psicológico tem a sua própria alma, tem a sua própria forma de se encarar as coisas. E este livro, ele traz muito sobre isso. E uma das questões interessantes aqui, pessoal, inclusive que o Hillman ele traz, a referência que eu estou, que é o Revendo a Psicologia, está na página 268 desta edição da Vozes, que inclusive é um subcapítulo que ele faz algumas distinções. Ou seja, isso e isso daqui são coisas que têm semelhanças, porém vão para rumos diferentes, digamos assim. Então é basicamente o que ele está tentando ver. Olha, por exemplo, quando ele tem uma parte aqui que ele fala sobre a paranoia, que eu acho interessante, inclusive que citei agora, que a paranoia, se a sua cerne imaginal for estimulada, ela vai desliteralizando, pois o que ela está tentando ver é um aspecto psicológico que está, digamos assim, poluído de literalização. Aqui ele vai fazendo essas distinções. Então ele vai fazendo o quê? O que ele está distinguindo? Ele está distinguindo que está uma postura psicológica radical. O que ela busca? O que é uma postura psicológica? Não uma postura científica, não uma postura acadêmica, que inclusive ele vai fazer essas distinções aqui. Então ele está preocupado em entender o que é psicologia. Nesse subcapítulo aqui, está tomando uma... Não estou tomando esse refrigerante aqui, ó, que está aqui no SEI, que eu fiz essa propaganda, Guilherme. É o Martim. Ele tem gosto de rapadura, inclusive. Até aqui ele é feito de cevada, mas ele é não alcoólico. Está escrito, ó, não alcoólico, só para vocês entenderem, tá? Não alcoólico. Ele é escuro mesmo. Ele parece uma Coca-Cola e tem o que chama isso aqui? O gás dele parece uma espuma de cerveja, mas esse aqui é refrigerante. E é gostosinho. Ele não é muito doce, não é enjoativo. É bem melhor que Coca-Cola. A Coca-Cola, na época que eu tomava Coca-Cola, que faz muito tempo que eu não tomo, era muito doce, extremamente doce, uma bomba de... Parece que disfarçava muito o sabor do refrigerante. Mas voltando, o que acontece? O Hillman, ele tem uma postura aqui de, bom, vamos ver aqui qual é o material psicológico sobre todas as coisas. Ele está preocupado com este material psicológico que ele fica muito preso, muito enraizado no físico, né? Inclusive ele vai se embasar na alquimia, que os alquimistas eles tinham aquela questão de cuidado com o físico na matéria, que é uma frase que se repete diversas vezes no Psicologia Alquímica do Hillman. Ou seja, cuidado para você não tomar uma postura literal sobre algo que está se apresentando no concreto, porém, não é porque ele é concreto que ele é literal. Ele é concreto porque ele é basilar a dar a alguma coisa que a gente chama de realidade, mas ele não é só isso, né? Então, ele está vendo o que não é só isso, ele sai do só isso. Essa é a postura psicológica que ele toma. O psicológico não é só isso, tem mais coisa envolvida aí. E é isso que ele está interessado.
E aqui ele vai então entrar numa problemática. Ele coloca o problema para, digamos assim, colocar o que o problema está servindo, o que uma postura problemática está servindo. E olha que interessante, eu vou fazer algumas leituras, que eu vou fazer uma leitura inicial aqui para dar uma base e depois eu vou para falar sobre realidade, que é o nosso tema. Mas numa página anterior, a página 267, o Hillman ele vai falar no segundo parágrafo da página, dizendo o seguinte: o psicologizar tenta dissolver o material que esteja à mão, não no sentido de resolvê-lo, mas dissolvendo o problema na fantasia que encontra coagulada sob a forma de um problema, entre aspas. Em outras palavras, assumimos que os eventos possuem uma concha externa, que chamamos de dura, resistente, real, e um material interior que é epifenomenal, insubstancial e estranho. O primeiro chamamos problemas. O segundo, fantasias. Problemas são sempre difíceis e sérios, entre aspas. Ficamos parados neles. Eles não nos abandonam, enquanto as fantasias são difíceis de serem capturadas. Referimos-nos, é isso mesmo, a elas como apenas fantasias, ou meras fantasias, bobagens ou implausível. Elas nunca são consideradas espinhosas, opressivas ou básicas como os problemas. Esse é um ponto interessante. Então vamos olhar para o que o Hillman está dizendo aqui, tá? Primeira coisa, para quem estuda Jung, aqui, quando ele fala dessa parte externa dura, que ele coloca ali uma base mais problemática, e ele coloca essa parte interna mais mole, mais flexível, que ele chama ali de fantasia, ele está dizendo o quê? Isso aí é complexo. Aqui ele está sendo totalmente junguiano, tá? Ele bebe do Jung, ele corrobora com o Jung de entender que o complexo é quando uma fantasia fica dura por fora. Ela fica dura demais muitas vezes. Fica fixada demais. É quando uma fantasia, digamos assim, vira uma bolinha muito palpável. Vamos colocar assim, ela vira uma bolinha muito palpável. Então é como se aquilo ali não fosse imutável. Porque a característica do complexo é essa. E o que ele vai colocando, que é interessante, o que ele vai começar a trabalhar na próxima página que nós vamos ler. Que os problemas, eles estão a serviço daquilo que chamamos de realidade. Então, realidade, de alguma forma, está a favor desta casca egóica que é formada através de uma fantasia interna. Então, o que acontece? Quando se perde essa característica interna de uma realidade, ela passa a servir a uma outra coisa que não mais a alma. Nós não estamos fazendo mais um trabalho de alma. E a proposta que o Hillman tem é fazer um trabalho de alma, que inclusive ele fala brilhantemente que todas as santas vezes que você tenta definir, classificar o que é alma, você a perde na hora. Nesse sentido, Hillman ele corrobora com o poeta que diz que, agora não sei se é Carlos Drummond, eu acho que é o Carlos Drummond, me corrija se eu estiver errado, pessoal. Não sei se é Carlos Drummond ou se é um outro poeta, se é o... Eu sei que eu acho que ele é do Sul, não vou lembrar agora. Não sei se é o Carlos Drummond ou um outro. Não sei se é o Oswald de Andrade, agora não estou lembrado. Mas que ele diz que o que é alma? Ele vai dizer que alma é aquilo que pergunta o que é alma. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome do poeta. Se vocês puderem me lembrar, por favor, ali,
para ver se eu estou certo na minha referência. Aqui o Guilherme falando, ou uma pergunta aqui, deixa eu ver. E uma fantasia fica com uma casca muito dura, ela se torna uma paranoia. Isso. Sim, mas a gente não vai chegar na paranoia. Eu vou até dar só uma pequena lidinha aqui, mas deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Aqui, só uma frase aqui, tá, Guilherme? Do Hillman, falando sobre a sua pergunta. Ou duas, deixa eu ver. Eu vou colocar duas frases aqui, ó. Mas a visão paranoide é o que é precisamente porque não consegue ver através. Ela para com uma resposta literal, mais sólida e inabalável do que o material imediato disponível. Ela sabe, enquanto o verdadeiro psicologizar nunca sabe. Então, sim, essa casca muito dura, ela se torna paranoide porque ela está a serviço de quem? Do ego. O que é interessante, então, é que a paranoia, né, como algumas escolas trazem, não é uma falta de ego, uma falta de consciência. Pelo contrário, é um suprassumo de consciência demais. Mas uma consciência de que tipo? Uma consciência muito literal. Uma consciência que está a serviço de salvar as coisas. Inclusive, no livro Paranoia de James Hillman, que é um livro bem curtinho, tem umas 48 páginas, ele pega 3 estudos de caso. Ele pega, inclusive, um estudo de caso do Freud, se não me engano é o caso Schreber, e vai trazendo, neste estudo de caso ali, como a paranoia, ela está, digamos assim, errando o seu caminho. Por quê? Porque a paranoia está mirando num aspecto psicológico e não encontra. Porque ela está pegando o aspecto psicológico e literalizando demais, ou seja, colocando tudo, sobrecarregando o ego como se ele fosse a única solução possível. Então, é como se a visão do ego fosse a única. Na paranoia, isso fica exacerbado demais. É bem por aí, mas é um pouco mais complexo do que eu estou falando, mas é só um... Mário Quintana, obrigado. O poeta que fala o que é alma. Alma é aquilo que pergunta o que é alma, é o Mário Quintana. Obrigado, Enila. Sabia que era uma outra referência. Obrigado. A Eliane também está dizendo aqui. A alma é a coisa que nos pergunta se a alma existe. Mário Quintana, é ele mesmo. Obrigado, pessoal. Estava com outra referência na cabeça. Mário Quintana. Bom, mas olha que interessante. Então o Hillman, ele vai aqui buscar ver o que é esta coisa complicada chamada realidade. E para o que ela serve? Ou para quem ela serve? Olha o que ele vai dizer. Eu vou fazer uma leitura, mas... eu não vou parar não. Eu vou fazer a leitura inteira, tá? E a gente vai pontuando ela depois. Então vamos apreciar a leitura e conforme vão acontecendo ali as reflexões, a gente vai conversando sobre. Na página 268, eu vou pegar os meus grifos, tá? E os meus grifos, eles estão ali nas primeiras linhas aqui da página, e depois ele vai pegar o segundo parágrafo inteiro. É um parágrafo grandinho, que ele está quase terminando, mas é um parágrafo muito bom, que ele explica muito bem esta questão chamada realidade. Então ele começa dizendo o seguinte: a palavra problema significa originalmente algo que se sobressai ou que se projeta na visão de alguém, uma barreira, um obstáculo, uma cortina. O ego, em parte, se define através do solucionar de problemas. O ego heróico e os duros problemas requerem um ao outro, fortalecem um ao outro e reproduzem um jogo chamado realidade. Nosso estilo de consciência está baseado no herói e é egocentrado. Damos crédito aos problemas e desacreditamos as fantasias. De modo que as fantasias se nos apresentam primeiramente projetadas enquanto problemas,
que são fantasias literalizadas. Fazer de algo um problema apela para o ego heróico que necessita de sua fantasia de problemas. Criar problemas ou resolvê-los reforça a cortina literalista defensiva contra as fantasias. Porém, quando fazemos uma fantasia de algo, o tornamos, como a própria palavra diz, visível, conferindo-lhe luz. Enquanto os problemas atraem o desejo de poder, as fantasias evocam o poder da imaginação. Aqueles que trabalham profissionalmente com imaginação reconhecem o valor das fantasias e resistem a ter que transformá-las em problemas psicológicos a serem analisados. Isso ameaça suas realidades imaginais. Similarmente, aqueles que trabalham profissionalmente através da razão prática, cientistas ou assistentes sociais, por exemplo, resistem em ter seus problemas convertidos em fantasias. Eles ameaçam suas realidades do ego. Vendo a realidade das fantasias através da ilusão dos problemas, mudamos do ego heróico para o ego do imaginal. Isso é uma citação bastante interessante, é uma distinção extremamente psicológica que ele está fazendo aqui. O Hillman, ele está preocupado neste livro inteiro, mas essa é uma página, inclusive, uma das páginas centrais do livro. Eu acho que não à toa essas páginas centrais são importantes. Aqui o Guilherme falou, que bom que Caetano nunca foi fazer análise. O Bukowski também acho que nunca fez análise. Eu acho que interessante é o seguinte, Guilherme, que um tornar-se psicológico não está resumido apenas em fazer ou não análise. Talvez a análise seja um dos lugares possíveis de se cultivar um olhar psicológico, mas não é o único. Até porque, se a análise for o único lugar possível a se cultivar um ego imaginal, como o Hillman está citando aqui, por exemplo, nós estamos literalmente presos, novamente, num tipo de visão em que a realidade eu só vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais profunda se eu fizer análise. Eu acho que o Hillman está trazendo, este é um problema, porque isso vai contra aquilo que chamamos de alma, que a alma ela está em todas as coisas. Então, se a gente literaliza dizendo, puxa, você precisa fazer isso, fazer aquilo, então todas as vezes que alguma coisa está sugerindo que um problema, ou melhor, um aspecto psicológico que incomoda, uma angústia, seja transformado o que eu tenho que fazer com isso, este aspecto psicológico está pegando algo imaginal e transformando isso em algo que sirva ao ego. Este é um problema, por quê? E se torna um problema, porque primeiramente o ego se interessa por problemas. Ele se interessa por problemas, ele se interessa por culpas, porque é onde, digamos assim, ele vai fixar melhor os seus conteúdos do que eu tenho que aceitar e do que eu não tenho que aceitar. Eu tiro isso aqui e coloco isso aqui, é como se fosse ali uma forma de estabelecer que as coisas são só assim mesmo. Qual que é... Agora a gente vai problematizar um pouco. Qual que é o problema disso para a psique? Se nós estamos pegando, então, que a gente pegou essa camada do que é um complexo, ou seja, o complexo tem uma questão egóica, mas tem um núcleo fantasioso dando base a que ele exista, então, a partir do momento em que nós fazemos um trabalho que dê uma resposta pronta, satisfatória, unilateral a uma questão da alma, nós estamos tirando a alma da questão.
é uma questão que vai perdendo alma. E ao perder a alma, ela perde o interesse. Aquilo que me angustiava, que tinha algum interesse profundo em mim, sai, acaba. Então, alguns olhares, e o Hillman ele vai se preocupar, melhor dizendo, com isso, é de que, bom, vamos tomar cuidado, porque se a nossa proposta de trabalho é uma proposta para a fantasia, o que não permite ou que dificulta para que esta fantasia possa continuar fazendo o seu trabalho de deformação. Porque esse é o ponto. Se nós estamos falando que o núcleo de um complexo é arquetípico, porque arquetípico ele é fantasioso, então ele é deformador. Ele vai se transformar em outras coisas, ele vai se metamorfosear, ele não vai ficar parado só numa pessoa, num objeto literal. Ele vai se transformar em outras coisas, ele está interessado em ser outras coisas também. É o que a mítica nos entrega. E temos bastante comentários, já vou começá-los, pessoal. Só um fechamento aqui. O olhar mítico, ele nos entrega que tudo, absolutamente tudo, tem um núcleo de fantasia que a partir do momento em que ele é narrado, eu vou saindo de uma concepção puramente pessoal e vou percebendo que ela não está só nos meus domínios, que ela é um outro, e não só um outro de uma outra pessoa, ou de uma outra comunidade, ou esses tipos de outros. Ela é um outro em mim também. Ele é um outro que fantasia em mim, tem vontade própria em mim, que me sonha, inclusive. Os sonhos, digamos assim, é uma expressão livre da própria fantasia que sonha o sonhador. Não é o sonhador que sonha, é o sonho que sonha o sonhador, nessa concepção que nós estamos trazendo aqui. Não sei se fica um pouco complicado, mas a questão é exatamente de tentar ali ficar, né? Digamos assim, tentar ser o fiel o mais possível a essa questão da imagem, porque ela deforma, ela vai trazendo outras coisas que nós não sabemos. A fantasia ela tem vontade de vir à luz, mas ela não tem vontade de ser a própria luz. Isso é uma outra concepção. Deixa eu ver aqui, tem comentários. Deixa eu subir. Cadê? Tem bastante. Enila. E quando o ego se recusa a abrir mão de uma fantasia, já gasta e sem alma. Eu não sei, viu, Enila? O que acontece? O ego, ele faz esse trabalho para a vida. Começa por aí. O ego, ele está a serviço de quê? Da vida. Ou seja, não da morte. Por quê? Porque a morte, ela está a serviço da fantasia. Acho que a gente já comentou diversas vezes sobre isso, né? Quem não assistiu às nossas lives, né? Quem não nos acompanha, temos aí um monte de elucubrações e devaneios e explicações sobre, não só explicações, né? Mas modos de olhar sobre isso. Então, o que acontece? O ego, ele é essa camada que o Hillman está dizendo, essa camada mais dura e mais resistente. O que acontece o que o Hillman está trazendo é uma postura. Começa por aí. Bom, se eu não tiver uma postura de deixar falar sobre aquilo que me é importante de alguma forma, que me vem e que não me obedece, que geralmente chega na clínica, por exemplo, pensando agora no setting, em forma de problema, a questão é, se tem alguma coisa corroborando para que isso seja escutado em forma de problema, isso vai se tornar tipo, não, você tem razão.
né? O que o Riemann fala, de que a pessoa que vai buscar análise, ela não está buscando mudar nada, ela está buscando ser abençoada. Ou seja, ele está dizendo que sim, você tem razão, você é isso, tudo mais, que é um trabalho que a gente tem que fazer junto do ego. A gente não vai dilacerar o ego, falando, não, isso aí que você está falando não presta, não. Mas a gente vai suavizá-lo. Não é uma questão de ele ter ou não razão, porque ele tem razão. Porque o que ele está vendo tem uma camada da realidade. Só que ele está sendo atingido por outras coisas, cujas quais ele não consegue reconhecer o seu devido valor, porque é como se aquela fantasia tivesse somente o valor próprio. Então o que começa a acontecer? Quanto mais ele vai podendo ter esse espaço de fala, por isso que a análise, a proposta analítica é uma proposta que precisa de uma rotina, de uma continuidade, porque ela é um trabalho artístico nesse sentido. Ele é um trabalho artístico porque é como se, quanto mais aquilo pode ser dito e pode ser, digamos assim, escutado como, não como um problema, mas como uma forma das coisas serem pintadas para mim. Então eu começo a questionar. Mas por que toda vez isso acontece? Então, essas questões que vão surgindo, essas curiosidades, elas estão ao mesmo tempo não achando respostas, mas também estão tirando a supremacia da certeza absoluta que se tinha, que não, as coisas são assim mesmo, na minha vida é assim, eu sou apenas intuitivo, eu sou extrovertido só, não tem nenhuma camada introvertida e por aí vai. Então, a partir desse momento, essas certezas são quebradas. E se quebra mesmo. A partir do momento que aquilo vira uma angústia, vai se quebrando. A angústia, vou falar uma palavra feia agora, tá, pessoal? Ela é mais, entre aspas, resolvida quando ela é escutada e ela não tem uma resposta pronta, do que simplesmente ela ser tomada como um problema. Se uma angústia é tomada logo como um problema, ela vai fazer de novo o serviço para o ego. É o que o ego quer. É o que o ego ele necessita. Então tudo ele vai transformar em questões de problema e salvação. É o que ele faz, é o trabalho dele. O nosso ego é heróico. O Riemann ele deixa isso bastante claro e proeminente. Nós temos diversos heróis que fazem isso. O Edípico, o Édipo é um herói. O Hercúleo, que resolve as coisas na força, no fórceps, no músculo. Tem heróis que têm, digamos assim, uma astúcia mais interessante, como, por exemplo, Ulisses. Tem diversos estilos de heroísmo. Então, ou seja, tem diversos estilos de ego também. Então, não sei se a fantasia é gasta ou se ela está fazendo o trabalho que ela tem que fazer. Muitas vezes, que a gente não enxerga que talvez aquela fantasia que pareça ser gasta, na verdade ela está sendo reutilizada muitas vezes, e quantas vezes forem possíveis, mas talvez ela precise dessa verbalização. Lembrando que a proposta psicológica, para psicologizar, né, não de realizar, mas de psicologizar, uma proposta diferente, é uma proposta de conversar com a fantasia que está ali, de conversar com esse núcleo. Então eu estou dando à fantasia sua narrativa, e quanto mais ela vai se narrando como fantasia, mais ela vai se percebendo como uma também. Então, ao invés de respostas resolutivas, práticas, know-how, nesse sentido, eu vou tendo um interesse outro. É um interesse mais apreciativo, mais etéreo, né? O éter, né? Outra coisa, né? Que a gente vai falar inclusive no domingo, um pouquinho. Mas o éter, ele é como se fosse a quintessência. Por quê? Porque a gente tem as matérias, as coisas concretas, ali o fogo, água, terra e ar e tal. E a quintessência etérea é o vazio. O vazio é quando essa matéria não tem só uma proposta física. O éter é o que dá a essa matéria a sua mutabilidade.
é a sua transformação. O éter dá esse combustível de transformação. Mas fica para domingo. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre. Tatiana. Sim, aprisionando o indivíduo a uma visão deformada de si mesmo ou do mundo. A partir do momento que o indivíduo ele toma as coisas de uma forma muito literal, a deformação vai acontecer de uma forma literal também, Tatiana. A gente vê isso, inclusive, em casos de dismorfia corporal, né? Como isso está acontecendo aí a rodo, né? Ultimamente. Realmente eu gostei desse refrigerante, viu? Me surpreendeu. Acontece em conversas que basicamente são só palavras, né? A partir do momento que estamos vivendo numa sociedade caça-palavras, a palavra se torna uma caça às bruxas, né? Não é só um caça-palavras, vira uma caça às bruxas. Então a gente vai tendo caça-palavras como se aquela palavra ali ela fosse destruidora por si mesma. E que eu acho que tem uma realidade psicológica por detrás disso. Porque aí está sendo percebido, se a gente for olhar psicologicamente, né, nessas questões de pegar, por exemplo, alguns livros, alguns termos, revê-los e tudo mais, e se entendendo que a partir do momento em que uma realidade psicológica toma uma palavra, ela toma um estilo de olhar. Mas a sua base psicológica acaba sendo perdida quando eu tenho que, na verdade, destruir a palavra e não ver que o que ela está me entregando é um tipo de realidade. Não é que ela é proibida ou não de se falar, mas que a realidade se torna aquele aspecto em que ela é manifestada. A palavra é uma manifestação, uma das formas de manifestação. O problema é quando ela perde a sua característica fantasiosa. Sim. Aqui é a Joana. O problema, então, não precisa ser dissolvido como um obstáculo. Depende, tá, Joana? Porque a gente também... Só um parênteses, eu já vou ler toda a sua frase. Mas tem coisas, que eu acho que o Riemann está trazendo isso, é que tem coisas que elas vão ser tomadas, sim, como problemas. Isso é um problema. Mas a questão que ele está trazendo é... Bom, tomar as coisas como um problema é um fazer ego. Fazer ego não é errado. Fazer ego não é ruim. Mas fazer ego é diferente de fazer alma. Eu acho que essa é a proposta que ele está entregando. Se o fazer alma, que é uma proposta mais difícil, eu vou até colocar nesse sentido, porque ela não é comum. Porque é comum para a gente enxergar as coisas como um problema. Enxergar um relacionamento como um problema, um sonho como um problema, uma questão de trabalho como um problema. Isso é comum. Isso é rápido, inclusive. Isso não é, digamos assim, indiferente a nós. Todo mundo reconhece que enxerga como problema. Mas a questão psicológica não é não olhar apenas como um problema, mas ver que esse problema também tem uma questão nuclear que não aponta apenas para um problema, aponta para outras características que não estão sendo vistas, porque o problema tomou para si aquela coisa, está usando a seu favor, ao invés dela servir ao caráter imaginal, que vai dissolvendo as coisas, que vai percebendo outras coisas, outros movimentos. A partir do momento que esses movimentos são importantes e necessários, aquilo deixa de ser apenas um problema. Ele pode ser também, mas não é só isso. A questão é quando vira só isso. Aí é um problema psicológico, digamos assim. Então eu vou ler agora a frase inteira. O problema então não precisa ser dissolvido como um obstáculo, mas reinterpretado como um campo fértil para o imaginário, uma abertura para o poético. Sim, é o que a gente falou agora. A gente está conversando. Bom, muito bom. É isso aí, João. Ou poderíamos dizer que o problema é o início de um poema não escrito. É o problema do poeta, né?
papel vazio, é o papel em branco. Para ele é um problema, porque, digamos assim, para o ego do poeta, a poesia está vendo ali um campo aonde ela vai deixar de ser apenas uma imaginação. Vai ser um problema quando eu chegar na realidade, porque eu posso ser mal interpretado. Talvez o medo de toda a poesia é de que haja uma interpretação tão boa e tão única que ela deixe de ser lida. Quando ela passa a ser uma resposta para as coisas. Vira tipo aquela canção na Júlia dos Los Hermanos, numa das épocas que teve eleição, que estava tocando tanto essa música, que enjoou. Talvez seja o medo da poesia. Se eu tocar nesse papel aqui, aí percebe que é o medo da poesia, não do poeta, mas que reflete no poeta, porque o poeta está servindo a poesia. Essa concepção é importante, porque aí a poesia fala: poxa, mas se eu chegar aqui e falar tudo que eu tenho que falar, e se acabarem comigo? O medo da fantasia é de que ela deixe de ser fantasia, porque ela perde a sua casa, ela perde seus domínios. Então, por isso que a gente está voltando aqui a falar sobre realidade, um problema, tá? Porque esses heróis que a gente citou aqui, por exemplo, o Hillman, ele citou indiretamente aqui na questão da realidade o Édipo. O complexo de Édipo é isso aqui um pouquinho, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, ó, a palavra problema significa originalmente algo que se sobressai, que se projeta na visão de alguém, uma barreira, um obstáculo. O ego, em parte, se define através de solucionar um problema. O que o Édipo tenta fazer o tempo todo na peça? Ele tenta solucionar um problema. Eu sou, inclusive, uma das primeiras frases da tragédia de Sófocles é: eu sou o que decifra esfinges, né? Eu sou o que mata esfinges, né? Alguma coisa assim. Ou seja, ele está ali para resolver o negócio, ele está ali para matar, ele está ali para exterminar o problema, ele está vendo o problema para exterminar, não é para entendê-lo. Percebe? E aí o que acontece na tragédia é que o negócio volta contra ele. Fala: eu quero problema, fofo. Então é uma tragédia belíssima, porque ela vai falando sobre umas questões muito humanas. Guilherme Allan: me parece que sempre quando vou dormir, no começo do sono, antes de entrar no sono mais profundo, há muitas fantasias e informações. No próprio sonho também, viu, Guilherme? O próprio sonho, ele não está a serviço do cotidiano, do dia a dia. Ele não está a serviço disso, não. Eu entendo dessa forma. Eu corroboro com o Hillman. O sonho tem quase nada a ver com a realidade. Porque a realidade é esta consciência habitual que nós temos. Ou seja, se a gente vai lá... Inclusive, né, até pessoal, só puxando o gancho que o Guilherme está falando aqui, acho que em abril, em Indaiatuba, ainda não está confirmado, mas eu acho que já vai confirmar em breve, tá? Depois eu vou postar os negócios aí. Mas acho que em abril vai ter em Indaiatuba um encontro com vinho. Aí vai ser um encontro mais etílico. Falando sobre sonhos, e aí eu vou estar ali apresentando um pouco dessa perspectiva dos sonhos lá em Indaiatuba, ali no encontro presencial. Depois eu passo mais informações, mas é uma parceria que ela está para acontecer e está quase tudo certo para já horário, essas coisas já está quase para acontecer. Então temos aí novidades logo mais presenciais também, né? Com 7 terapias, se não me engano é a página 7 terapias. E o que acontece? Os sonhos, eles não trabalhando, eles não servem ao ego, tá? Então o que os sonhos eles vão fazer? Eles vão dizer sobre esta realidade imaginal, né? O ego imaginal, ele está preocupado com isso. Então o que é esta... o que eu vi, o que foi visto no sonho? Por exemplo, tem coisas diferentes no sonho que não estão acontecendo na realidade.
o que interessa? Esse olhar, inclusive, é um olhar artístico, como o Hillman cita aqui, que o artista ele vê que é um problema que a sua obra ela reproduza literalmente a realidade tão assim fidedigna que ela perca aspectos da própria individualidade. Se uma obra ela é muito real, digamos assim, ela acaba por supervalorizar algumas coisas que não é tanto a visão individual, que é uma visão psicológica. Nessa visão individual nós podemos trazer a visão psicológica. Aí, levar consigo o que eu estou vendo que ninguém mais está vendo. Era uma preocupação dos impressionistas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre na live de domingo, no Devaneios de domingo. Deixa eu ver se tem mais comentários. Aqui, João. Exato, e nesse sentido o ego heróico que busca controlar e definir seria substituído por uma consciência poética que aceita a incerteza e o inacabado. Sim. Será que tem uma parte aqui do Hillman que ele fala sobre isso? Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Eu acho que eu li essa parte aqui. É essa frase aqui que eu tinha lido, inclusive, sobre um comentário do Guilherme aqui, ó. Ela sabe, né? Essa resposta literal, no caso, né, que ele está citando, o tipo de resposta literal que mata o problema, que vê a coisa como problema e mata o problema. Ela sabe, enquanto o verdadeiro psicologizar nunca sabe. Sim, tem a ver com isso, Joana. Por conta do quê? Porque o psicologizar não é um nunca sabe do tipo ele fica burro eternamente. Não, eu nunca sabe no sentido de, bom, tem mais coisas. Eu estou vendo algo que está brilhando para mim, porque a fantasia busca um brilho. A busca dela é, digamos assim, esse shine. Mas ao mesmo tempo é saber que a partir do momento em que alguma coisa está brilhando, uma outra está sendo desfocada, mas ela não deixa de existir. É tipo esse jogo de luz e sombra que acontece no teatro, por exemplo. A fantasia é esse jogo de luz e sombra que acontece no teatro, porque a sombra do teatro ela não exclui os outros atores, os outros personagens, as outras peças que estão acontecendo ali naquele momento. Ela simplesmente está colocando um foco aqui para tonalizar melhor talvez as outras coisas que talvez estivessem passando despercebidas, ou até mesmo despercebê-las para que possibilite com que aquilo ali tenha um foco que possa produzir uma reflexão. Esse jogo de luz do teatro é um jogo que geralmente ele tenta produzir uma reflexão, mais do que produzir uma resposta. É uma luz diferente. A luz do teatro é diferente da luz científica. É bem diferente as luzes aí, né? Porque a luz do teatro é dionisíaca. A luz científica é apolínea. Apesar de eles serem irmãos, né? Eles têm objetivos diferentes. Eles ressaltam coisas diferentes. A Pseliane, o medo da essência se tornar identidade. Sim, é o que a gente estava comentando ali, né? Do medo da poesia, dela se tornar, dela ser apropriada. Eu acho que a poesia nesse sentido, Eliane, ela é nômade. A poesia ela é nômade. Agora, se a gente for parar para refletir, porque ela não quer ficar só com uma pessoa, ela não quer só pertencer a um museu. A poesia, ela quer se espalhar, ela quer contaminar os olhares. A gente falou tanto sobre essa poesia que ela tem no cotidiano. A gente trouxe Marina Colassante, o João Cabral de Melo Neto, porque a partir do momento em que ela se torna uma identidade, ela deixa de ser poesia, ela passa a ser outra coisa, ela passa a representar e não a apresentar as circunstâncias,
os intermédios. Uma boa poesia, eu não sei quem que fala isso, esses dias me fala que foi Skylab. É possível que seja, mas talvez eu tenha uma outra referência. Mas tem uma frase que fala que uma boa poesia é aquela que você não a entende completamente. E eu concordo plenamente com esta frase. Deixa eu ver aqui mais comentários. Aqui tem um comentário da Enila. Um ego amaciado pelos eventos propostos pela alma. Ou um ego que pode entender que todos os eventos são eventos de alma. Sim. São eventos que têm alma neles. Tem uma base nuclear ali, que é a fantasia. A poesia é nômade, sensacional. Ela é nômade, eu concordo. A poesia... eu acabei de inventar essa frase, tá, pessoal? Eu não sei se disse essa frase, mas eu estou falando aqui, eu estou lendo você. A gente está conversando, né? A gente está dialogando aqui. Ela é nômade porque a partir do momento em que uma poesia não pode... Ela não pertence às livrarias, ela não pertence a uma camada da população, né? Eu vi um quadrinho esses dias muito interessante. Eu não sei quem que é o autor. Sinceramente, eu não vou conseguir lembrar, porque foi aqueles quadrinhos que você vai passando feed e tal. Mas eu achei ela muito interessante. Que é um quadrinho ali de um professor, que ele está dando uma aula ali na como que chama? Era a antiga FEBEM. Fundação Casa. Fundação Casa, obrigado. Ele está dando aula na Fundação Casa, e aí ele pergunta: vocês gostam de poesia? Fala: não, a gente odeia poesia. E aí o professor começa a recitar um trecho da música do Racionais. Aí um levanta a mão lá e pergunta: isso é poesia? Fala: sim. Ah, então a gente gosta. Olha que interessante essa sacada ali, que como a poesia, ela não está limitada a um aspecto de um tipo de linguagem, de um tipo de pessoa. A poesia, ela é nômade, ela busca contaminar a todos. A essência poética é contaminar. E para ela contaminar, ela não pode ficar parada, ela é movimento. E se ela é movimento, ela é metamorfose. A partir do momento que alguma coisa fica muito fixa, ela não sai do lugar. E toda a realidade vai ficando literal nesse sentido também. Então, tudo que está acontecendo na realidade começou muito antes numa fantasia. Muito antes. Porque a fantasia, ela já tem aquela... Antes dela se tornar essa casca, ela já é nuclear, já estava ali já. O Jung entendeu isso muito bem, o Freud também entendeu isso muito bem, né? As referências psicanalíticas que nós temos. Aqui a Eliane, não ficar preso a um sentido. Sim, porque a partir do momento, Eliane, se a gente faz um trabalho para dar um sentido a alguma coisa, a gente está tirando diversos sentidos. Olha que interessante, eu dou um sentido, eu tiro diversos. Se eu dou um sentido a um sonho, eu tiro diversos outros sentidos que esse mesmo sonho tem. Se eu dou um sentido a um quadro do Dalí, que eu adoro os quadros do Dalí, eu perco os outros sentidos que o quadro tem. É um quadro doido pra caramba. Como é que eu vou dar um sentido, por exemplo, pro Grande Masturbador? O quadro tem um cheio de coisa ali, fala: cacete, não dá pra se fixar numa coisa só ali. Tem um monte de coisa acontecendo. Eu acho que a questão ali é dessa inspiração. É a inspiração que tira a gente do nosso lugar de costume. O nosso lugar de costume é um lugar perigosamente bom. Porque a gente tem uma sensação de estarmos sendo seguros, de estarmos em segurança. Mas é uma segurança que vai transformando todas as coisas ao redor perigosas. Porque é o que o ego faz. Para que ele fique duro, ele precisa transformar as coisas em amigo e inimigo. É o herói. O herói faz isso. A realidade do herói faz isso, né? Aqui é uma realidade outra, né? A realidade da musa. A realidade da musa é uma realidade mais psicológica. Enila,
É do Skylab, sim. Eu tinha noção que era. Aqui, Denise, acho que o Sérgio Sampaio, não conheço. É um cantor. Fala que a poesia não pertence à gaveta, mas à rua, algo nesse tipo. Concordo, Denise. Eu não conhecia ele, mas que interessante, viu? Aqui a Inila, riquíssimas as indicações e referências que encontramos aqui, belas trocas. Aqui é o nosso espaço de trocas mesmo, viu? Eu gosto muito dos devaneios do café, porque sempre surgem coisas diferentes aqui. E bom, pessoal, estamos terminando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço imensamente essa colaboração riquíssima que tivemos hoje. Eu acho que foi uma live muito gostosa de se fazer, em diversos sentidos, né? Até no sentido desse refrigerante aqui que me surpreendeu, que eu não tomava refrigerante há anos. E eu agradeço a colaboração de vocês. Este domingo, relembrando, o Devaneios de domingo vai começar mais cedo, provavelmente ele vai começar por volta das 10 da manhã, porque tem Super Bowl. Eu já tinha explicado que o Super Bowl é algo que eu gosto de assistir. E então o Devaneio de domingo começa mais cedo. Vou tentar relembrar a vocês fazendo uma publicação durante a semana. Este foi o nosso tema: o que é realidade, para quem ela serve, para qual o direcionamento dela também. E aqui o Guilherme, muito legal, a Tatiana, muito bom. Eu que agradeço a vocês, pessoal, né? Foi bem gostosa e rica mesmo, a Joana falando. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui, nessa parceria fantástica que nós temos com o SEI, essa parceria cultural que nós temos aqui. A Enila falando, sempre uma delícia de live. E agradeço muito, pessoal. E hoje, né, acho que a gente está chegando na live 59. Esta aqui é a nossa live 59. Logo mais, a semana que vem é a live 60 no Devaneios do Café. E, então, pessoal, obrigado. Nos vemos semana que vem e nos vemos domingo para quem participa dos Devaneios de domingo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.